Prefeitura de Limeira realizou, nesta quinta-feira, dia 10 de abril, uma coletiva de imprensa para falar sobre os primeiros 100 dias de governo Murilo Félix. E a gente conversa agora com o prefeito. Murilo, essa coletiva, para trazer um balanço desses 100 primeiros dias do seu governo, conta para a gente quais foram os principais pontos trazidos aqui para a imprensa nesta tarde. Trouxemos os cortes de gastos que nós fizemos, uma economia de em torno de quase 200 milhões de reais nesses 3 primeiros meses. Exoneramos mais de 470 cargos comissionados à prefeitura, que são os cargos políticos. Isso gerou uma economia em torno de 15 milhões de reais ao longo desses 3 meses. Fizemos também a renegociação dos contratos que a prefeitura já tem, por exemplo, com a poda de mato, o preço foi reduzido. Então, o serviço vai ser mantido na sua proporção, mas o preço unitário foi reduzido. Isso gera uma economia para a prefeitura. No caso do ônibus, nós conseguimos uma liminar na justiça que reduz em 28 milhões de reais o subsídio para a empresa de ônibus ao longo deste ano, mas mantendo o serviço na forma como está. Então, são algumas iniciativas que nós fizemos. E também começamos tratativas junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Estive em reuniões com o Tarcísio para que a gente consiga se utilizar do governo do estado daquilo que nos permite. Então, por exemplo, o transporte escolar na área rural, que hoje a prefeitura licita e paga com recursos da prefeitura, a gente pode fazer isso com recurso do estado, e o Montesano está fazendo isso em diálogo direto com a secretaria. Estamos também dialogando com o Invest São Paulo para a vinda de grandes empresas aqui no município de Limeira. Enviamos para a Câmara Municipal projetos de lei que nós queremos trabalhar para que o CEPROSOM faça um trabalho de promoção social de fato, que é empregar aquela pessoa que procura emprego, aquele morador de rua, ajudar para que ele saia da situação degradante em que ele está e trabalhar na prefeitura, ganhar um dinheiro e a gente auxiliar ele para poder sair do vício e não apenas ficar ajudando ele para que ele continue no seu vício na rua. Então são alguns trabalhos que nós estamos fazendo. Na Prefeitura Municipal tenho certeza que nos próximos meses nós teremos resultados ainda melhores. Prefeito, um dos pontos que chamou a atenção nesse início de governo foi o decreto de emergência financeira, Como que está a atual situação hoje da prefeitura? Você cita aí alguns cortes e hoje como que está? Olha, nós precisamos ainda economizar no total de 400 a 500 milhões de reais até o final do ano para que a gente possa honrar os compromissos financeiros que a prefeitura tem. Nós conseguimos uma economia perto de 200 milhões. Então, os cortes de gastos ainda vão continuar ao longo do ano. E nós temos 4 anos difíceis de muita economia para que a gente possa honrar com os compromissos feitos na prefeitura. Nós temos o empréstimo do Finisa, que foi do governo anterior, que nós temos que temos que honrar com isso. O resto a pagar do ano passado também, 125 milhões que a prefeitura vai ter que pagar esse recurso. Então nós vamos honrar com os nossos compromissos dentro do que a gente consegue enquanto prefeitura, dentro do nosso fluxo de caixa. Fizemos um decreto de parcelamento, mais de 90% das empresas aderiram a esse decreto e vão receber ao longo dos próximos 3 anos. Para a gente finalizar, Murilo, um fato marcante foi a greve dos servidores, um momento bem complicado de toda a negociação, que se estendeu por alguns dias. Passado esse tempo, como você analisa toda a atuação na negociação com os servidores? Você mudaria alguma coisa? O que você pensa a respeito desses dias de greves dos servidores? Olha, eu respeito muito os servidores. O que eu fiz, o que eu fiz foi apenas uma coisa. Eu dei a proposta que a prefeitura poderia chegar. E fiz o que era possível dentro da minha atuação enquanto prefeito. Eu não poderia assumir um compromisso maior do que eu tivesse condições de pagar, por mais que eu tivesse vontade. Eu, enquanto na prefeitura, nunca vou querer onerar o servidor municipal. Muito pelo contrário, eu quero poder contribuir com ele no que tiver ao meu alcance. Mas nós também temos obrigações jurídicas, tributárias, fiscais. Então, o que nós fizemos foi exercer a minha responsabilidade enquanto gestor municipal e apresentar ao servidor aquilo que nós temos condições de pagar. Servidores, alguns dizem que ficaram chateados, Murilo, pelas coisas na campanha e como foi dada a negociação agora. Pensando agora nos próximos dias, como você vê a relação com os servidores municipais? Olha, meu compromisso com o servidor é ao longo de 4 anos. A gente não vai conseguir fazer mágica em 3 meses. Então, aqueles que me questionaram por isso, é fundamental que se entenda. Eu trabalho com orçamento feito pelo governo anterior. É o único ano de um prefeito que ele trabalha com orçamento que não foi ele que fez, que é o meu caso, que é o caso deste ano. O meu plano de governo, ele vai ser cumprido. O servidor, ele é prioridade, mas eu tenho 4 anos para poder fazer isso. Eu não posso cometer uma irresponsabilidade fiscal para atender ao que demanda de qualquer setor que seja, e eu concordo com a demanda e com os pedidos, mas eu não posso ir além daquilo que a lei me permite, além daquilo que eu tenho de limitação financeira.
O que eu tenho dito, e foi dito isso ao longo da campanha, é que meu compromisso com o servidor é de 4 anos e que eles terão meu total apoio e que a gente vai fazer um excelente governo. Mas eu preciso honrar com as dívidas que foram feitas no governo passado. Essa é a minha responsabilidade enquanto prefeito municipal. Isso aí, conversamos então com o prefeito de Limeira, Murilo Félix, que falou sobre os 100 primeiros dias aí do seu governo. Com imagens de Gustavo Pudim, Rafael Coelho para a Educadora. Educadora.